nessa noite, porque o Senhor é bom, ó Deus. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por cada vida, por cada família, ó Deus, que está nos assistindo nessa noite. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, ó Deus. Bendito seja teu nome, Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a soberania de Deus. Eu espero que de fato você seja muito edificado depois dessa palavra. Diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 4, só dando continuidade às mensagens sobre Jonas, diz assim, perdão irmãos, toda vez é isso, Jonas 1,4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Mais especificamente esse versículo 4 aqui, ó. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Até aí tá bom. Hoje eu quero falar um pouco sobre a soberania de Deus. E isso é um tema de suma importância para mim e para você que de fato cremos no Senhor. Eu sei que o livro de Jonas, talvez a história seja famosa pelo grande peixe, sendo que todavia nós devíamos encarar uma história famosa como um grande Deus que arquiteta todas as coisas. É isso que nós vemos aqui, por exemplo, no verso 4, onde diz que o Senhor lançou o vento forte. Depois no verso 7 diz que o Senhor lançou o peixe. No capítulo 4 nós vamos ver que o Senhor fez crescer uma planta. Depois que o Senhor enviou um verme, ou seja, todas as coisas estão debaixo do controle soberano do Senhor, sem exceção. Todas as coisas, o vento, o peixe, inclusive nós, os homens e a nossa vontade. Eu sei que o ser humano, muitos deles detestam essa doutrina da soberania de Deus. Sabe por quê? Porque o homem ele não quer ser governado por ninguém. O homem ele quer ser independente. Você é assim. Eu sou assim, todos nós somos desse jeito. O homem detesta ser governado. Se pudéssemos, sem sombra de dúvida, o que faríamos era tirar Deus do trono e nos colocarmos no lugar do próprio Deus. Eu venho falar para você que esse é o problema, inclusive, de muitos cristãos. Sim, eles creem em Deus, mas não querem fazer a vontade de Deus, querem fazer a própria vontade. Eles deixam Deus governar a sua vida até certo ponto. Dali em diante, Deus não tem toda a autoridade para governar suas próprias vidas. É por isso que a oração que o ser humano talvez mais tinha vontade de fazer seria que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Porque quando a vontade minha e sua vai de encontro à vontade do Senhor, nós sempre queremos que a nossa vontade prevaleça. E eu vou mostrar para você que Deus, em sua soberania, tem sempre o melhor para mim, para você e para todos nós. Eu quero ser bem curtinho hoje aqui. O primeiro princípio é o seguinte: saber que Deus é soberano é saber que Deus controla tudo e controla todos, sem exceção. Eu sei que no ser humano não há sabedoria plena no homem. Não importa quem seja. Pode ser um filósofo, pode ser um cientista, pode ser um médico, pode ser um pastor, pode ser um governante, pode ser quem for. Homens tomam decisões erradas. Por conta disso, eu e você precisamos acreditar que Deus está no controle de tudo e que Ele, com sua vontade soberana, governa o mundo. Porque se nós, de fato, cremos que Deus está no controle, que Deus é soberano, nós conseguiremos ter paz mesmo em meio a tempos de incertezas, como nós vivemos, por exemplo, hoje. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se o remédio, se a cloroquina vai funcionar, se não vai, se o emprego vai voltar daqui a 2 semanas, se não vai, se o comércio vai reabrir, se vai ter comida no supermercado, se vai ter comida na sua despensa. Não sabemos. Agora, quando nós acreditamos que Deus governa tudo de forma soberana, nós conseguimos ter paz mesmo em tempos de incerteza. Eu sei que, para muitos, eles acreditam no dualismo. O que seria isso? Tem 2 deuses, né? Como se fosse o Deus bom e o Deus mau. Como se Deus e o diabo eles fizessem um embate, uma guerra para ver quem vence. Sendo que isso, na verdade, não é o correto. Até muitos evangélicos acreditam dessa forma, que há 2 deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Os ateus vão pelo mesmo caminho.
A única diferença é que eles acreditam que tudo acontece devido ao tempo e ao acaso. Então eles acreditam que acidentes, tsunamis, terremotos, todas essas coisas são obras do acaso. Agora nós, todavia, que somos cristãos genuínos, que acreditamos na palavra do Senhor, nós sabemos que todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Deus. Pelo menos é isso que nós vemos aqui no livro de Jonas. Você vê Deus controlando absolutamente tudo. O vento, ele controla, a sorte, o peixe, a planta e até o verme o Senhor controla. Inclusive a vontade de Jonas. É por isso que as pessoas dizem, eu tenho a minha própria vontade, eu faço as minhas escolhas. Jonas disse isso, mas esse ele não cumpriu aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Portanto, nós vemos aqui no livro de Jonas que a natureza está no controle do Senhor. Em Abacuque 3, o profeta vai dizer assim, ele para e faz tremer a terra e sacode as nações. Ou seja, o Senhor controla a natureza. Lembra das pragas no Egito? Deus mandou todas aquelas pragas para mostrar que ele tinha o conhecimento, ele ordenava os elementos, como por exemplo, a fornalha de fogo. Deus controlou o fogo para que o fogo não queimasse os seus servos. A água do Mar Vermelho, onde Deus abriu, a água do Jordão que Deus fez parar, o vento aqui na tempestade de Jonas, todas as coisas, meus irmãos, estão debaixo do controle do Senhor. Isso serve para trazer paz a mim e a você. Mas não só a natureza, os animais estão no controle do Senhor. Lembra quando Daniel foi jogado na cova dos leões? O que aconteceu? Eu sei que a teoria da conspiração vai dizer que o leão era vegano, mas isso é um absurdo. Isso, na verdade, são desculpas para não crer em Deus. Ou seja, Deus fechou a boca do leão. Certa feita diz que alguns jovens faziam bullying com o profeta Eliseu, chamando-o de calvo, careca. Diz a Escritura que por conta de fazerem bullying com o homem de Deus, 2 ursas saem do meio do mato e matam aqueles jovens. Ou seja, até os animais estão debaixo do controle do Senhor. O nosso próprio Jesus Cristo diz que nenhum pardal morre por acidente, mas todas as coisas estão em controle. Então, a natureza, os animais, o acaso. Não existe casualidade para aqueles que creem em Deus. Olha o que vai dizer Provérbios, capítulo 16. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Ou seja, por mais que os homens joguem a sorte, toda a decisão procede de Deus. Lembra que os marinheiros, eles tiraram sorte para ver a culpa de quem estava acontecendo aquela tempestade, de quem era a culpa, e a sorte caiu sobre quem? Justamente sobre Deus. Ou seja, Deus governa todas as coisas definitivamente. Tem um episódio interessante no livro de Reis, capítulo 22, que o rei Acabe, ele manda prender o profeta e diz, eu vou à guerra, e assim que eu voltar, vocês soltem ele. E o homem de Deus diz assim, se você voltar vivo, eu não sou homem de Deus. E olha que interessante. Acabe, sendo rei, ele vai à guerra, só que ele não vai como rei, porque se ele tivesse com a coroa ali, seria fácil as pessoas olharem e falarem, vamos matar o rei. Mas ele vai à guerra disfarçado. Então ele disfarçado, diz o texto, que um soldado inimigo, ao acaso, em algumas versões está a palavra casualidade, por casualidade, mas eu gosto mais dessa versão, ao acaso, um soldado ao acaso entesa o arco e solta a flecha. Diz a Escritura que a flecha vai e pega bem aqui do lado de Acabe, onde a armadura não o protegia. Ou seja, o acaso está no controle do Senhor. A flecha foi jogada ao alto, mas foi Deus quem direcionou aquela flecha. Então, o acaso está no controle do Senhor, os animais, os homens estão no controle do Senhor, sim, até os homens ímpios, até os poderosos, sejam pobres, sejam ricos, todos sem exceção, desde Jonas, um profeta rebelde. Ele estava no controle do Senhor. Faraó, superpoderoso, também estava debaixo do controle do Senhor. Os reis, sem exceção, todos estão debaixo do controle de Deus. Todos eles só fazem aquilo que Deus autoriza. Portanto, não importa qual presidente esteja à frente de nossa nação ou de quaisquer nação, eles só fazem aquilo que Deus ordena e aquilo que Deus autoriza. Em Provérbios, capítulo 21, Salomão vai dizer assim, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, o coração do rei ele está na mão de Deus. E Deus é quem dá a direção para que seja feita segundo a vontade dele. Até as coisas ruins que acontecem conosco.
devido a governantes maus e corruptos, estão debaixo do controle do Senhor. Tem um exemplo fantástico no Novo Testamento que mostra como de fato Deus controla os reis. Em Lucas capítulo 2, vai dizer que Maria está grávida, prestes a dar à luz. E o que a profecia dizia é que o Messias precisava nascer em Belém. Lembra que o profeta disse: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as grandes, mas de ti sairá o que há de reger as nações." Só que José e Maria não estavam em Belém. Então diz a Escritura que um governador chamado César Augusto, ele então levanta um decreto, determina um decreto. E em Lucas 2 diz exatamente assim: "Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se", ou seja, para contar. José então pega a sua esposa grávida, quase entrando em dias, né? Próximo de ter o filho. Ele pega a sua esposa e vai para a sua cidade. Para onde era a sua cidade? Belém. E chegando em Belém, acontece de se cumprir os dias dela, e então Jesus Cristo nasce lá em Belém. Você consegue ver que até um rei ímpio está debaixo do controle do Senhor? Todas as coisas, os homens bons, os homens maus também estão debaixo do controle. Não pense que quando Judas vem e dá um beijo ali no rosto de Jesus Cristo ficou espantado. "Oh, você me traiu!" Não, ele não ficou espantado. Sabe por quê? Logo em seguida nós lemos: "Para se cumprir o que estava escrito." Ou seja, Jesus Cristo diz: "Olha, o que tem que fazer, faça logo." Ele de fato seria traído por 30 moedas. Então, o que Judas fez? Foi apenas um instrumento para que a profecia se cumprisse. Foi assim com Judas, foi assim com Nabucodonosor. Nabucodonosor matava, destruía várias nações, matava várias pessoas. E então, em Jeremias, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, ou seja, meu empregado. Esse rei ímpio e maldoso, ele é apenas um fantoche na minha mão para que a minha vontade possa se cumprir. Eu não estou dizendo de forma alguma que Deus colocou a maldade no coração do ser humano. Claro que não. Isso é um absurdo. Eu estou dizendo apenas que Deus, para cumprir o seu propósito, ele usa até a maldade do coração do ser humano para que a vontade dele seja feita. É isso que nós vemos aqui. Judas, ambicioso por conta de dinheiro, aquela ganância foi usada para que o propósito de Deus se cumprisse. Os homens estão debaixo do controle do Senhor. Os homens maus, mas também os homens bons, sem exceção. Sabe por que eu e você somos salvos? Sabe por quê? Não foi porque um dia você se decidiu. Foi porque Deus, em sua soberania, resolveu a misericórdia da minha e da sua vida. Apenas por esse motivo. Eu amo aquela passagem onde Jesus deixa claro que não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário. Olha, ainda é redundante, né? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi a vocês. Em Atos, capítulo 16, também tem um exemplo bem pertinente, que diz que Paulo pregava para muitas pessoas, então Deus abriu o coração de Lídia para que ela desse ouvidos ao Evangelho. Ou seja, várias pessoas ouvindo, mas então Deus vai tocar o coração de uma mulher, em especial, para que ela pudesse de fato dar ouvidos à palavra de Deus e se converter. Além do mais, em João 6 diz que ninguém pode vir ao Pai se Jesus Cristo não o trouxer. Jesus Cristo diz: "Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer." Ou seja, o simples fato de um dia nós escolhermos a Deus foi porque um dia, primeiro, Deus nos escolheu. Então, temos que aprender a usar o termo correto, né? Não é o dia que eu aceitei Jesus Cristo. É o dia em que Jesus Cristo, em sua soberania, resolveu me aceitar. E se nós um dia o aceitamos, foi porque primeiro ele nos aceitou. Atos capítulo 13, verso 48, vai dizer assim: "Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna." Quem creu? Todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Ou seja, a palavra é pregada e aqueles a qual Deus destinou para a vida eterna respondem de forma correta. Só que eu sei que na sua cabeça talvez você pode pensar assim: "Mas calma aí, pastor. Eu também tenho que querer, não é? Tem a minha parte nisso. Eu ouço o evangelho, mas eu preciso decidir aceitar essa mensagem." Será mesmo? Em Filipenses, Paulo deixa bem claro: Deus é que efetua em nós tanto querer como realizar. Ou seja, se um dia nós
de fato, decidimos pelo Evangelho, foi porque o Senhor efetuou em nós o querer e também o realizar. Porque, do contrário, crer ao Senhor. Pastor, mas é necessário que eu tenha fé? É isso que a Bíblia diz. Eu preciso ter fé. A fé está por minha conta. Será? Efésios 2,8, Paulo também deixa claro. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Presta atenção. Nós somos salvos mediante a fé, porque pela graça, porque pela graça sois salvos. E o meio é a fé. Quando Paulo diz assim, e isto, este pronome que é demonstrativo, isso, está se referindo à fé. Ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé que vocês têm, não vem de vós. E ele conclui, é dom de Deus. Dom é a palavra grega que significa presente. Ou seja, a fé que nós temos para crer no Evangelho, ela também não veio de nós. Diz a Escritura que ela foi um presente de Deus para mim e para você. Ou seja, nós só estamos aqui por conta da bondade de Deus que nos conduziu ao Evangelho. E não por escolha própria. Em Romanos, capítulo 2, Paulo vai dizer, e ele deixa bem claro assim, ou ignoras que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, o que conduz o meu e seu coração a nos arrependermos dos nossos pecados e, consequentemente, sermos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo? A bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ele deixa bem claro, não ignore. É a bondade de Deus que te conduz. E quando nós, de fato, cremos de forma correta, isso vai ter implicações bem práticas na minha e na sua vida. Por exemplo, a sua fonte de fé, ela vai ser correta? Em que sentido? Se Deus é soberano, talvez muitos pensam assim, calma aí, pastor, já que Deus é soberano e Ele faz todas as coisas, então não é necessário orar. Se Deus faz, independente da nossa vontade, não é necessário trabalhar, se esforçar, evangelizar, convidar as pessoas para os cultos, orar pelos enfermos. Se Deus é soberano, não é necessário essas coisas. Muito pelo contrário. É justamente por crermos na soberania de Deus é que nós oramos. Justamente por crermos que Deus é soberano, todas as coisas que nós oramos a Ele. Por que, meu irmão, você oraria por um emprego, talvez numa boa empresa, se você não acreditasse que Deus é soberano para abrir portas onde talvez não tenha portas? Por que você ora para que Deus possa te conduzir? Se você não acredita que Deus controla toda a economia? Por que você pede um emprego e ora a Deus para que toque o coração do patrão? Para que orar? Então, o fato de crermos que Deus é soberano, isso na verdade só corrobora com a narrativa de que temos que agir da melhor maneira possível. Porque do contrário, não há necessidade de pregar. Não é necessário eu estar aqui pregando a palavra do Senhor e você estar aí desse lado. Por quê? É Deus quem escolhe. É o contrário. Justamente por Deus escolher é que nós levamos o Evangelho. Seja nos cultos físicos, seja através da internet, Facebook e todas as redes possíveis. Justamente por crer que Deus é soberano, que Ele pode salvar, inclusive, os mais cruéis. Que foi o caso aqui no livro de Jonas. Lembra dos ninivitas? Eles eram terríveis. Eles assolavam seus inimigos, eles tiravam a língua deles. Eles eram maldosos, extremamente maus. E mesmo assim, Deus tem misericórdia daquele povo. Ou seja, porque nós cremos que Deus é soberano, nós oramos porque cremos que Ele pode salvar os mais terríveis possíveis. E se Deus salvou os ninivitas, com certeza Ele pode tocar o coração do seu marido, que talvez é incrédulo, da sua esposa, que ainda não se rendeu à palavra do Senhor. Ele pode transformar as trevas em luz. Ele pode converter assassinos em homens de caráter e pais de família. Olha o exemplo de Moisés. Moisés era assassino. Deus o converteu. Deus o converteu. Mateus era corrupto. Deus o converteu. E se Deus foi soberano e poderoso para converter essas pessoas, podemos sim orar para que Ele livre os nossos filhos das drogas, para que Ele livre talvez o seu marido do adultério, para que Ele livre talvez a sua esposa do álcool, da prostituição, para que Ele livre algum parente seu do homossexualismo. É justamente por Deus ser soberano e poder intervir na vontade humana é que nós oramos e buscamos o Senhor. Porque Ele é soberano que nós oramos por cura
Por Ele ser soberano que nós oramos pela família, por Ele ser soberano que nós oramos por milagres. Do contrário, não tinha por que orar. Agora, se Deus não é soberano, não tem por que buscá-lo. Então, a crença de que Deus pode todas as coisas e controla todas as coisas, isto nos dá, na verdade, mais combustível para buscá-lo acima de todas as coisas. Em sua soberania, nós vemos Deus usando tudo e todos para cumprir o seu propósito. É assim que acontece, por exemplo, no ramo da política. Cada governante que se levanta, seja um governante bom, todos eles estão debaixo do controle do Senhor. Quando o governo é mau, normalmente é Deus punindo o seu povo que não se rende a ele. Por conta disso, Deus levanta homens maus para subjugá-lo. Foi assim toda a história de Israel. O povo não dava ouvidos à voz do Senhor. Consequentemente, Deus levantava homens tiranos, governantes tiranos, para que o povo fosse subjugado. Um exemplo disso no nosso país está bem claro. Nós tivemos anos de governos corruptos, onde se construíram estádios e hoje nós precisamos de hospitais. Ou seja, será que se tivéssemos homens honestos, as coisas não seriam diferentes? Mas para que houvesse homens honestos, também é necessário que haja uma população honesta, pessoas que buscam a Deus. Portanto, saber que Deus é soberano, além de ser uma fonte de fé para mim e para você, também é uma fonte de consolo. Eu já estou encerrando. Por que é uma fonte de consolo para mim e para você? Êxodo capítulo 4. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha o que Deus está dizendo aqui. Quem faz todas as coisas? Não sou eu? Eu, o Senhor, faço todas as coisas. A partir do momento que nós cremos que, de fato, tudo está no controle do Senhor, até o sofrimento do ser humano, fica muito mais fácil de encararmos a vida. Fica muito mais fácil de não desistirmos diante das adversidades, de não jogarmos a toalha diante dos problemas, das crises, da enfermidade, até mesmo do luto. Até os sofrimentos estão debaixo do controle do Senhor. Olha, hoje é quarta-feira e meu primeiro compromisso depois do meu devocional foi, logo pela manhã, foi ir a um velório. Isso é terrível, é muito, muito chato, muito triste. Só que quando nós cremos que o Senhor governa todas as coisas, nós sabemos que até a morte está debaixo do controle do nosso Senhor. A morte entrou no mundo não por conta do acaso, mas por conta do pecado. Adão e Eva pecaram e por conta disso o pecado entrou. A morte entrou como consequência do pecado. Lembra que antes do pecado não havia cardos e abrolhos? Ali cardos e abrolhos é apenas um sinônimo de sofrimento, de angústias. Nós vemos Deus falar em Gênesis 3 que maldita é a terra por causa do pecado de Adão. Deus chama Adão para conversar e diz para ele: maldita é a terra por conta do seu pecado, da sua desobediência. Você não foi firme em fiscalizar a sua mulher e vocês dois juntamente desobedeceram. Você percebeu que Eva desobedece, mas Deus ele cobra de Adão. Adão era o cabeça, era o responsável. Você já fez essa pergunta e eu me fiz durante muito tempo. Por que alguns nascem com deficiência e outros não? Porque algumas pessoas, e às vezes más pessoas, desfrutam de longos anos de prazer, fama, sucesso e dinheiro, enquanto nós vemos crianças morrendo? Por que uns sofrem tanto e outros parecem que não têm nenhum sofrimento na vida? Sabe por quê? Eu não sei. Eu não sei te explicar o porquê. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que até as coisas ruins Ele pode utilizar para o nosso bom, para o nosso bem. É isso que nós vemos em João 9. Tem um cego, então as pessoas perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele em outra vida? Olha os discípulos aí, né? Meio espírita. Ele em outra vida? Ou os pais dele? Qual foi a resposta do Senhor? Nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Quando eu e você entendemos o que Paulo diz em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fica muito mais fácil de enfrentarmos a vida, porque a vida é dura. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está dizendo que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo exatamente todas as coisas, sejam boas ou sejam ruins.
Olha para o exemplo de Jó. Jó, ele pôde se levantar depois de perder tudo que ele tinha. De fato, Jó perdeu todas, Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo. E mesmo assim, Jó pôde se levantar e crer que Deus estava no controle, porque Deus usou todas aquelas circunstâncias para mostrar que o Senhor é quem governa. Jó, diante da morte de seus filhos, ele sabia, um dia eu irei vê-los novamente. Essa é a certeza que nós como cristãos temos. Independentemente do luto, da tribulação que venhamos a passar, independentemente de quem venha a morrer, seja próximo de nós, pessoas que amamos, aqueles que morrem no Senhor, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós teremos um reencontro, que a morte é apenas um até breve. Jó ele tinha essa certeza. E além do mais, no final de seu livro, ele entendeu que Deus usou todas aquelas coisas para um propósito maior, para que de fato ele conhecesse a Deus. Lembra que no final do livro ele diz assim: antes eu conhecia o Senhor e de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Ou seja, toda aquela circunstância foi para que Jó de fato conhecesse quem era Deus. Eu pergunto para você, se a cruz, a morte, a vergonha que o nosso Senhor Jesus Cristo passou, se essas coisas, aparentemente coisas ruins, elas acabaram se transformando em bênção para mim e para você, porque não é isso que nós dizemos? Que nós nos vangloriamos onde? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o sofrimento do nosso Senhor pode redundar em bênção para mim e para você, até o nosso sofrimento, ele pode sim ser usado para que algo bom venha acontecer em nossa vida. Só que você precisa, meu irmão e minha irmã, acreditar que de fato Deus está no controle da sua vida. Se nenhum fio de cabelo da sua cabeça aí cai, se não for a vontade do Senhor, quanto mais uma porta de emprego que se fecha, um ente querido que se vai, uma enfermidade que chega, algo que dá errado, todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Senhor. O que você precisamos fazer, de fato, é como a criança que se joga nos braços de seu pai, nos jogarmos nos braços do nosso Senhor. Saber que toda essa circunstância aqui, não só o nosso país, né? Esse problema global que nós estamos passando, saber que todas essas coisas estão no controle do Senhor. Que de uma forma ou de outra, lá na frente, um dia nós vamos olhar para trás e vamos ver: ah, eu entendi. Só um exemplo para encerrar. Eu lembro que quando eu era militar, eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul e toda a vida o curso foi aqui em Guaratinguetá, onde eu servi por 10 anos. E justamente no ano em que eu e meu primo passamos, o curso mudou para muito longe, lá para o Rio Grande do Sul, e fomos eu e ele para lá. Assim que estávamos de partida, ele descobriu que a esposa dele estava grávida. Você imagina só, sair daqui a 3 meses, voltar, algo terrível. E então, aquela circunstância que a princípio para ele era muito dolorida, usou aquela circunstância para que ele pudesse se converter. E ele voltou de lá professando a fé no Senhor. Ou seja, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. É uma viagem de 3 meses fora, o Senhor controla. É uma enfermidade, o Senhor controla. É um luto, é uma porta de emprego que se fecha. Às vezes um relacionamento que se rompe. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Eu queria que de fato você acreditasse nisso. Porque isso não é uma palavra apenas para te encorajar, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ordena a confiar nele. A como crianças que acreditam nos pais, que se jogam nos braços dos pais sem sabendo se eles vão segurar ou não. Elas não têm ideia para pensar, mas elas sabem: eu vou pular porque o meu pai está ali, eu confio nele. Que eu e você, em dias de dificuldade, saber que o Senhor continua sendo soberano. Você olharmos e realmente não vermos uma luz no fim do túnel, que nós possamos sempre lembrar: o Senhor continua governando todas as coisas de forma soberana e absoluta. O dia em que você olhar para cima do seu céu e você ver apenas um céu de bronze, onde você ver apenas tempestades, onde você não conseguir enxergar um caminho, saiba que o Senhor continua governando
e que você, ainda que você não veja, você deve acreditar nele e falar: Senhor, a Ti eu entrego a minha vida, a minha circunstância, porque eu sei que o Senhor é bom e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor então, para que o Senhor de fato possa ter graça e misericórdia das nossas vidas e trazer paz principalmente ao seu coração, ao meu coração, para que nesses momentos de dificuldade, para que nesses momentos de incertezas em relação ao amanhã, se teremos ou não o que comer, se teremos ou não o emprego, se conseguiremos manter ou não a vida que nós tínhamos, que eu e você venhamos sempre a lembrar que o Senhor é o nosso Deus e Ele é quem governa a minha e a sua vida. Senhor, nós queremos te bendizer, nós queremos, ó Deus, te engrandecer em mais esta noite. Queremos clamar a Ti, ó Deus, que o Senhor possa tirar do coração de cada um de nós toda angústia, todo medo, que o Senhor possa tirar do nosso coração, ó Deus, toda preocupação em relação ao amanhã, porque é isso que a Tua palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o que eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, é que o Senhor possa vir de encontro a cada coração, o Senhor possa vir de encontro a cada pessoa que está ouvindo esta mensagem ao vivo, aqui ouvirá posteriormente. O Senhor possa tirar, Deus, de cada coração, ó Deus, toda angústia, todo temor, todo medo. Sempre acreditar que o Senhor governa as nossas vidas, que a nossa vida ela não está jogada ao acaso, mas que nós temos um Pai que está nos céus, que nós temos um Deus soberano que tem o controle de todas as coisas, que controla os animais, que controla o acaso, que controla os homens bons, os homens maus, que controla a natureza, que controla todas as coisas. Por isso nós te bendizemos, ó Deus, e clamamos para que o Senhor traga paz a cada um dos nossos corações. Nós te agradecemos por mais esta noite, te agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui de forma online, não presencial, mas por essa graça de podermos compartilhar o Teu Evangelho e que esta palavra venha a ser uma semente que frutifique em muitos corações. É o que nós suplicamos ao Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo.